carreira, às vezes transforma muito. E isso tudo é imprudência. E nós precisamos ter o cuidado, porque se nós corarmos de sair, mas se nós não tiver prudência e acontecer um acidente pela nossa imprudência, nós podemos correr um risco. Não sei se vocês concordam comigo. E morrer, nós podemos correr um risco pela imprudência. Então precisamos muito, porque a maioria dos acidentes hoje é imprudência nossa. Eu digo isso porque eu dirijo e às vezes quem vai correndo muito não percebe quem vai devagar. Você está entendendo? Quem vai devagar que percebe. A gente vai aqui com 80, a gente não percebe não. 80 é normal. Mas eu lembro de uma palavra do pastor Isaac. Com 40, Deus guarda, com 60, Deus aguarda. Passou de 60 a 80 e já aguarda. Só um exemplo. Toda a vida, eu tenho comigo toda a vida que eu vou sair, sempre eu peço a proteção de Deus. E eu saí daqui a semana, uma saca de açaí que fui levar com uma senhora aí no corte, e saí daqui, Deus me protege. E foi embora. Quando eu desci a ladeira ali, eu me lembrei da prudência, veio na minha mente rapidinho a prudência. E eu maneirei, vim para 40, eu ia com 60. De 40, quando chegou na curva, eu maneirei para 30. Irmão, na hora que eu maneirei para 30, que eu olho na minha frente, o galego vem vindo de lá, olhando para o outro lado. Na curva, eu com uma saca ia sair na garota da mão. Mesmo com 30, mas você não consegue frear de uma vez. Que quando ele deu comigo, eu segurei na minha mão, ele segurou, eu tirei. Quando eu tirei, ele tirou. Que eu voltei e atravessou, eu dei no meio. Não teve jeito. Eu passei por cima do guidão, com 30 que eu ia, e ele ficou de peito para cima lá no chão. E eu levantei, comecei a sorrir e ele também. E eu perguntei: o que aconteceu? Ele disse: nem eu sei. Pois é, então a prudência é muito importante. Se eu vou com 60, que é acostumado com 80, que não seria, quem sabe hoje, o Caqui disse a gente tomar um café com lanche em casa, né? Eu não tinha ido. Então é muito importante a prudência. Quando eu olhei para essa leitura, eu me lembrei. A prudência é muito importante para cada um de nós e que nós possamos ter cuidado, irmão. Eu digo nós porque eu também dirijo moto e a gente é um pouco imprudente. Louvado seja Deus. Fique de pé em nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vós ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, louvado seja Deus, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas somos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós juntei para cear, esperai um Deus outro.